A interação entre luz e sombra é um elemento fundamental na arte, desempenhando um papel crucial na representação visual e na criação de atmosfera. Essa dicotomia entre claridade e escuridão não apenas define a forma e a profundidade, mas também transmite emoção e narrativa. Na pintura, especialmente nas técnicas como o chiaroscuro, artistas exploram a dramaticidade da luz e sombra para criar contrastes marcantes. O mestre renascentista italiano Leonardo da Vinci foi um dos pioneiros nesse estilo, utilizando habilmente a luz para destacar áreas específicas de suas composições, conferindo-lhes uma sensação tridimensional única. Da Vinci entendia que a luz modela objetos, conferindo-lhes volume e textura. Outro exemplo notável é o trabalho do pintor holandês Rembrandt, que dominava a técnica de luz e sombra de maneira magistral. Suas obras, ricas em nuances de sombras, revelam a maestria do artista em transmitir emoções e contar histórias por meio da manipulação da luz. A habilidade de Rembrandt em utilizar a luz para guiar a atenção do observador é evidente em suas pinturas, onde áreas iluminadas se destacam contra fundos sombrios. Na escultura, a interação entre luz e sombra é explorada de maneira única. Escultores, ao esculpir formas tridimensionais, dependem da incidência de luz para realçar detalhes e revelar a verdadeira natureza de suas obras. A escultura David de Michelangelo é um exemplo icônico disso. A luz que incide sobre a estátua revela os músculos, veias e detalhes anatômicos, conferindo-lhe uma vida extraordinária. Além da pintura e escultura, a fotografia também faz uso intenso da luz e sombra. Fotógrafos muitas vezes exploram contrastes dramáticos para criar impacto visual e transmitir emoções específicas. A técnica conhecida como fotografia de luz baixa destaca o jogo de sombras, criando imagens evocativas e muitas vezes misteriosas. Em resumo, luz e sombra são elementos inseparáveis na arte. A maestria na manipulação desses elementos revela não apenas a habilidade técnica do artista, mas também sua capacidade de contar histórias e provocar respostas emocionais por meio da representação visual. Por exemplo, na pintura barroca, o uso dramático de luz e sombra frequentemente simboliza a dualidade entre o bem e o mal, a luz representando a virtude e a escuridão simbolizando o pecado. Caravaggio, o mestre barroco, empregou essa técnica de maneira magistral em suas pinturas, proporcionando uma intensidade emocional única às suas obras. Em última análise, a interação entre luz e sombra na arte é uma linguagem visual rica e versátil. Artistas continuam a explorar e expandir os limites dessa linguagem, reinventando conceitos e desafiando expectativas. A capacidade de manipular a luz e a sombra não apenas revela a habilidade técnica de um artista, mas também sua compreensão profunda da psicologia visual e sua capacidade de transmitir significados profundos por meio de uma interplay sutil de claridade e escuridão. Agora vamos entender de forma prática o comportamento da luz e da sombra. Será algo desafiador, mas também muito interessante. Vamos começar? Observe essas 3 esferas. Aqui temos a impressão de que uma esfera está sobre uma superfície, enquanto as outras 2 estão flutuando. Isso é apenas uma ilusão, mas como é possível enxergarmos dessa forma? O seu cérebro, ele tenta dar sentido ao mundo, então ele vai usar referências anteriores que você tem de luz e sombra para criar esta ilusão. Observe essa imagem por 30 segundos. Ela está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário? Agora observe a imagem a seguir. Quando observamos a imagem da esquerda, percebemos que ela está girando no sentido anti-horário. Agora observe a imagem do centro. Faça o mesmo processo agora com a figura da direita. E volte novamente o olhar para a figura do centro. Ela mudou de direção? Como isso é possível? Na verdade, isso acontece porque aqui nós não temos referência de luz e sombra, apenas a silhueta. Observe esse retângulo ao centro.
Aqui temos a impressão de que o lado esquerdo é mais claro que o lado direito. Você consegue perceber? Mas o que está acontecendo aqui? Vamos retirar esse fundo para que a gente possa entender melhor. Agora você percebe que o retângulo ele tem a mesma tonalidade. Porém, o degradê está na parte do fundo. Agora você consegue perceber. Vamos voltar novamente na imagem para a gente entender melhor o porquê isso acontece. O lado escuro em contraste com o retângulo vai criar uma ilusão, fazendo com que o retângulo fique mais claro, enquanto o lado claro em contraste com o retângulo vai dar a impressão de que está mais escuro. Nesta imagem nós temos um quadrado cinza e um quadrado branco, correto? Vamos inserir agora uma tarja preta e ver o que acontece. Elas ficaram da mesma cor? Como isso é possível? O que está acontecendo aqui nessa imagem é apenas mais uma ilusão criada pelo seu cérebro. Observe que o objeto do tom mais escuro, na parte superior, ele tem uma sombra bem densa na parte de baixo. Enquanto que o objeto da parte de baixo, que percebemos mais claro, ele tem uma luz bem forte na parte superior. Essas duas partes próximas e em contraste uma com a outra, faz com que você veja os objetos de cores diferentes. Ok, agora vamos brincar um pouco com a sua percepção. Observe que nessa imagem nós temos aqui uma série de retângulos enumerados na ordem crescente, seguindo um degradê. Abaixo dessa barra nós temos também vários outros retângulos. Tente relacionar o retângulo abaixo com o retângulo acima enumerado, seguindo o exemplo. Vamos encontrar o número 6. Siga esse mesmo processo e tente encontrar cada retângulo correspondente. Você terá 5 segundos para encontrar cada um desses. Número 8. Você encontrou? É este aqui. Continue. Agora, encontre o número 4. Tente encontrar o número 10. Agora o número 9. Número 1. Número 12. Número 2. Agora o número 11.
Encontre o número 5. Número 3. E para finalizar, o número 7. Você acertou a maioria? Quantos você errou? Agora observe a quantidade de variações de tons de cinza que você tem nessa imagem. Após esses exercícios, eu acredito que agora você consegue perceber essas variações e o quanto isso é importante para trazer esse realismo para os seus trabalhos. Mas vamos continuar avançando porque eu tenho algumas coisas a mais para passar para você.